Sempre meio difícil, meio chato filmar, né, o relógio, um objeto pequeno, tudo mais. Mas acho que vale a pena usar ele como plano de fundo, até para, né, passar uma ideia de como ele ficou aí depois de 1 ano e 3 meses já de um uso diário e bastante ativo, né? Não só como um smartwatch, digamos, mas também para a prática de esportes. E como eu já falei no outro vídeo, né, pensando em prática de esportes, ele é um relógio pesado e dependendo do esporte que você estiver fazendo, isso pode fazer diferença. Como eu disse, por exemplo, esportes que envolvam corrida, porque conforme você balança o braço, ele, por ser pesado, ele também vai balançando no seu pulso e você percebe isso, principalmente futebol, por exemplo, quando você dá aquela arrancada, se ele não estiver muito bem apertado no seu braço, diferente do Garmin que eu tinha, que era bem leve, como ele é pesado, você sente ele balançando. Eu não vou dizer que é algo que atrapalha, mas você vai lembrar que ele está ali, né? Esse é o ponto. Falando na prática esportiva, eu jogo futebol com ele, né, para marcar, enfim, frequência cardíaca e quanto eu corri. E pelo fato dele ser esse relógio, a versão Classic, que tem aqui essa coroa giratória em volta, o que aconteceu uma vez? Inclusive tem relação com o fato dele não estar com a pulseira original. Se vocês perceberem, ele está com uma pulseira de borracha, e inclusive das bem baratinhas, assim, dessas compradas em banca de rua. Por quê? Durante um jogo, eu pus a mão na frente do rosto para proteger de uma bolada, e a bola realmente veio no meu rosto, bateu no meu pulso, empurrou o meu pulso contra o meu rosto. Essa coroa aqui pegou na minha testa e literalmente abriu um talho na minha testa. Fez um buraco, sangrou, enfim, todo mundo se assustou porque ninguém entendeu. Nossa, o que está acontecendo? Ele tomou uma bolada e está sangrando, meu Deus, o que houve? E foi isso. Então, se você, até vale como um comentário também, né? Se você pretende pegar esse relógio e joga futebol e quer jogar com ele, o que é comum, né? Para quem tem smartwatch para monitorar prática esportiva, tome esse cuidado, né? Depois disso eu fiquei meio traumatizado, digamos. Eu sempre uso a outra mão agora para proteger o rosto, porque tem esse problema. Eu estou tentando filmar bem de perto aqui, para que tentar deixar claro como que ele tá depois de 1 ano e pouco de uso, né? Ele tá uma condição boa, na verdade, né? É claro que se você reparar tem um outro detalhe, né? Dá para ver que tem algumas marcas assim de uso, algum lugar que eu bati, que eu encostei, mas assim, usa todos os dias, musculação, bicicleta, futebol, corrida, então não foi um relógio que ficou na gaveta. Ele foi um uso intenso, diário, por 1 ano e 3 meses, né? Eu até limpei ele um pouco, mas eu também fiz questão de não limpar tudo, exatamente para mostrar esses detalhes. Se você olhar, a coroa tá suja, né? Aqui. E isso também é constante isso. Então é também para aproveitar para mostrar que pelo fato dele ser essa versão Classic com a coroa, é muito difícil você manter ele limpo, porque ele tem essa parte aqui, né, para dar o grip, para você conseguir girar a coroa. Ele tem essa textura e acaba sempre ficando sujo. Também, tudo que vocês estão vendo branco aí não é sujeira, tá? É desgaste mesmo, que aos poucos ele está começando a perder a coloração preta e está aparecendo cromado de baixo. Então não é que é só sujeira isso não, é de uso também. Outra coisa que chama atenção, aqui na parte do vidro, né? Por mais que você limpe, talvez se eu conseguir apagar ele, é que quando você tira esse relógio do pulso, aí tá vendo, ele fica meio maluco, porque ele fica toda hora tentando te pedir o PIN, e é difícil de você até desligar. Mas, se vocês olharem bem nessa borda aqui, ele tá um pouquinho mais escuro, tá vendo? Agora que desligou fica mais fácil de ver. Aqui, ó, ele tá mais, tem uma coloração diferente, né? Aqui, ó. E isso é em volta de todo o relógio. Por quê? Isso acontece muito. A sujeira cai aqui no relógio e pelo fato de ele ter essa borda ao redor, ela não sai. Então quando você limpa, por mais que você limpa o tempo todo aqui, acaba que a sujeira não sai. Ela fica incrustada ao redor do relógio. Porque quando você limpa e não tem essa coroa, você empurra a sujeira para fora.
Como tem essa coroa, você não empurra a sujeira para fora, ela meio que vai acumulando nos cantos. E se você não pegar um cotonete, ou sei lá, um palito de dente com algodão na ponta e passar no canto, o seu relógio vai meio que estar sempre sujo. Infelizmente, não é algo que você consegue assim, vou pegar um paninho aqui tô na rua, tô, sei lá, no trabalho e vou limpar. Não, ele sempre vai ficar um pouco sujo por essa questão. Então esse é um detalhe, a coroa ela ajuda sim no dia a dia, é bom principalmente para a prática esportiva, porque ela ajuda você a mexer, né, enquanto você está com a mão suada, molhada tal, mas tem esse problema dessa sujeira. Quanto ao relógio em si, para a prática esportiva, não é que ele seja ruim, mas eu diria que dá para ter coisa melhor. Eu acho que ele é muito mais um smartwatch do que um fitness tracker, né? Ele funciona muito bem, interage muito bem com aplicativos, especialmente se você tiver um smartphone Samsung. Mas, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu estar sentado no trabalho, eu olho para o relógio e ele está marcando um treino de musculação há 40 minutos. Que obviamente ele detectou automaticamente de maneira errada e começou a marcar. Aí tudo bem, é fácil, você pode desligar a detecção automática de exercícios e ele não vai marcar. Sim, mas nesses dias de... foi o que eu fiz. Nesses dias de frio, né, usando blusa e ele fica debaixo da blusa, o que acontece? A blusa raspa na coroa, ela se movimenta, acaba por acidente acionando o exercício e ele começa a marcar sem você estar praticando. E o que é mais curioso ainda, né? Mesmo você estando lá sentado no trabalho, ele começa a marcar uma musculação e você olha lá, ele marca que você gastou 400 calorias em 50 minutos, como se você realmente estivesse treinando, mas você estava sentado. Ou seja, isso, na minha opinião, coloca um pouco em xeque, né, a precisão do que esse relógio marca. Claro que todos esses smartwatches eles fazem uma medida aproximada. Basicamente, eles correlacionam batimento, frequência cardíaca com gasto calórico. E nesse caso nem isso, porque obviamente, né, a frequência cardíaca de você sentado trabalhando é muito menor do que você fazendo um treino de musculação. Então ele não deveria, né, marcar errado dessa forma. Mas também não é algo que aconteça todos os dias, né? Aconteceu algumas vezes e é bom deixar claro também. Eu acho que, apesar de toda a interatividade dele ser um ótimo relógio para como smartwatch, né? Ele tem as skins limitadas, na minha opinião. Você acha muita skin, as melhores você tem que acabar pagando, e é muito difícil você achar uma skin que mostre todos os sensores, né? Por exemplo, é comum você achar um que mostre quantos passos você deu, mas não tem a quantidade de calorias consumidas, estimadas, claro. Aí quando você acha um que tem as calorias, não tem um que marque quantos passos você deu. Então, sei lá, é um pouco difícil você achar alguma que não pareça, não deixe o seu relógio parecendo do Power Rangers, todo colorido com um monte de coisa, e que tenha todas as informações que você precisa, pelo menos ali para o meu tipo de uso, né? Agora, qualidades, como eu disse, ele é muito bom em conectividade, o NFC, pagamento por NFC dele é muito bom, nunca falhou, nunca deu nenhum tipo de problema, nunca deixou na mão nesse sentido. Você consegue usar o NFC mesmo enquanto você está fazendo monitoramento de atividade. Então, por exemplo, eu costumo estar pedalando, aí paro para tomar um Gatorade, uma água, alguma coisa, e eu consigo mesmo durante ele marcar o meu exercício, só dou um pause ali, aperto o botão, já entra o Samsung Pay, eu pago, volto para o exercício, continuo o pedal. Então, nesse sentido, a interatividade, conectividade dele acaba sendo muito boa, né? Mas eu diria que para monitoramento, tanto dos dados que ele te entrega, quanto da precisão, né, do tempo de bateria, que também é ruim. Se você for fazer uma, sei lá, uma maratona, por exemplo, que alguém levaria talvez aí 4 horas para fazer, dependendo do nível, 5 horas, obviamente, talvez você vai ficar sem bateria no meio da tua maratona. Eu tô tendo que carregar ele todos os dias, e para um uso normal, assim, né, um treino de musculação de 1 hora, mais uma atividade aeróbica, tal, de 25 minutos, chega no fim do dia com 35% de bateria. Então não daria para mais um dia. Eu não gosto de dormir com nada, né, apertando o meu pulso, então eu deixo carregar de noite. Não é um problema, mas é aquilo, se você vai passar um dia fora de casa, você já tem que sair com o carregador dele, porque 2 dias, no meu uso, ele não aguenta. E se você usar essas ferramentas de conectividade, né, porque eu não costumo deixar ele conectado com o celular,
não usa o WhatsApp, não usa essas coisas. Então, se você usar, vai acabar ainda mais rápido a bateria. Então, eu diria assim, muito bom em conectividade, excelente como smartwatch, mas ponto fraco para mim é bateria, sem sombra de dúvidas. O peso dele, que acaba sendo muito pesado para você fazer atividade física, não que ele vai prejudicar a sua performance, mas você vai sempre lembrar que ele está ali no seu pulso. E eu também acho que os dados que ele te entrega, né? Tudo bem que sempre são estimados, os dados desses relógios, mas dá para você ter coisa melhor. Um abraço.